Fala, nação tricolor! Hoje a gente vem com muitas novidades sobre o nosso Bahia, trazendo informações fresquinhas do mercado da bola e também sobre movimentações de jogadores que estão chegando ou saindo do clube. E olha que a coisa tá quente, tivemos vazamentos sobre acertos que devem ser oficializados muito em breve, então fiquem ligados porque tem bastante coisa acontecendo nos bastidores do tricolor de aço. Vamos começar falando da nossa base, que sempre é um assunto que merece atenção, porque é lá que surgem os talentos que vão reforçar o time principal nos próximos anos. Hoje tem partida decisiva da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, e o nosso Sub-20 entra em campo buscando a classificação antecipada. O Bahia estreou com vitória de 5-0 contra a Inter de Limeira, então um novo triunfo hoje contra o CSA garante essa classificação antes mesmo de terminar a fase de grupos. A partida acontece no Estádio Teixeirão, às 11 horas da manhã, e todos os olhares estarão voltados para os jovens atletas, que vêm mostrando muito talento e uma capacidade de jogo impressionante. Esse time de pivetes de aço vem chamando atenção pelo desempenho ofensivo, pela organização em campo e pela determinação em busca de títulos, mostrando que a base do Bahia segue firme na missão de formar jogadores que possam brilhar tanto no cenário nacional quanto no internacional. Agora, mudando um pouco o foco para o mercado da bola, uma das notícias mais comentadas envolve o lateral direito Santiago Arias, que deixou o Bahia recentemente. O Corinthians demonstrou interesse na contratação do jogador, mas a situação é um pouco mais complexa do que parece. Arias tem uma carreira sólida, com experiência tanto na Europa quanto na seleção colombiana, e chega a qualquer clube com grande bagagem tática e técnica. Apesar de alguns questionamentos sobre aspectos defensivos, ele se mostra um lateral confiável, que pode contribuir bastante como opção de elenco. No entanto, há a possibilidade de o jogador se transferir para o futebol colombiano, algo estratégico pensando na Copa do Mundo, já que a proximidade com o mercado local pode facilitar sua preparação e visibilidade para a seleção da Colômbia. Portanto, ainda que o interesse do Corinthians seja real, parece improvável que ele siga para o futebol brasileiro neste momento, e tudo indica que a próxima etapa da carreira dele se dará na América do Sul, mantendo as portas abertas para o desenvolvimento e a consolidação de seu potencial. Falando em reforços do Bahia, temos novidades importantes envolvendo o lateral direito Román Gomes. A situação dele com o clube está praticamente definida, e a expectativa é de que o anúncio oficial aconteça muito em breve, possivelmente ainda hoje. Román Gomes vinha sendo observado de perto pelo clube e agora será trazido em definitivo, com o Bahia exercendo a compra dos direitos econômicos e assegurando um contrato longo, que vai até o ano de 2030. Esse movimento é estratégico, pois garante ao tricolor de aço uma reposição de qualidade na lateral direita, além de consolidar um jogador com experiência e capacidade de contribuir em diferentes situações de jogo. As postagens recentes do próprio Román Gomes nas redes sociais indicam claramente o acerto, com mensagens de despedida e agradecimento, mostrando que a transição já está sendo feita de forma transparente e com reconhecimento por parte do jogador. Essa confirmação, além de reforçar o time principal, também dá uma perspectiva de estabilidade na posição, o que é fundamental para o planejamento da temporada e para a manutenção da competitividade em todas as competições que o Bahia vai disputar. Ainda no contexto do mercado da bola, uma das notícias que mais repercutiu envolve John Solers, meio-campista colombiano do Girona. Ele está sendo oferecido a clubes brasileiros, com a possibilidade de empréstimo seguido de compra obrigatória estimada entre 4 e 5 milhões de euros. O jogador não se adaptou plenamente ao Girona e o clube busca recuperar o investimento feito na sua contratação. A situação está em andamento, e várias fontes internacionais indicam que o Bahia pode estar entre os interessados, embora até o momento não haja confirmação de negociação direta do clube com o atleta. Representantes do jogador estão explorando diferentes opções, e o fato de o Bahia pertencer ao Grupo City, assim como o Girona, pode facilitar uma possível transação estratégica. A ideia é proporcionar ao jogador um ambiente em que ele possa se desenvolver, melhorar seu desempenho e contribuir efetivamente para o clube que o receber. Essa movimentação envolve ainda aspectos contratuais e planejamento financeiro, considerando o valor de mercado do atleta e o investimento necessário para concretizar a transferência. O interesse do Bahia,
portanto, é plausível dentro desse contexto, mas ainda depende de definições nos próximos dias, à medida que negociações avançam e detalhes são finalizados. O mercado da bola continua agitado, e é evidente que o Bahia está atento a oportunidades de reforço, buscando equilibrar a chegada de novos talentos com a manutenção de peças importantes no elenco. Jogadores como Roman Gomes já têm destino definido e devem integrar o time de forma consolidada, enquanto atletas como John Soler representam possibilidades estratégicas, que podem ser concretizadas dependendo do desenrolar das negociações. Além disso, a base segue firme, mostrando que o clube mantém o foco na formação de jovens talentos e na manutenção de um pipeline consistente de jogadores que podem ser aproveitados no futuro. A preparação para a temporada inclui ajustes no elenco principal, reforços pontuais e atenção especial à Copinha, onde jovens jogadores têm a chance de se destacar e demonstrar que estão prontos para desafios maiores. Tudo isso contribui para um cenário de planejamento estratégico, alinhando os interesses do clube com o desenvolvimento de atletas e a competitividade em diversas frentes, mantendo o Bahia como um clube estruturado e preparado para enfrentar qualquer desafio dentro e fora de campo. Além das movimentações de mercado, é interessante observar como o clube tem lidado com as expectativas da torcida e com a repercussão de informações sobre possíveis contratações. Vazamentos e antecipações de anúncios, como o caso de Roman Gomes, geram repercussão imediata, mas também refletem a importância da comunicação clara e transparente. A torcida acompanha atentamente cada passo do clube, e o envolvimento de redes sociais e postagens de jogadores contribui para manter o engajamento e a conexão entre time e torcedores. Nesse cenário, informações sobre transferências, empréstimos e aquisições são recebidas com grande interesse, e o Bahia se posiciona como um clube que alia planejamento esportivo a uma comunicação efetiva, garantindo que cada movimento seja entendido e valorizado pelos fãs. Essa combinação de estratégia esportiva e atenção ao relacionamento com a torcida fortalece a imagem do clube e cria uma expectativa positiva para o desempenho dentro de campo, seja com a equipe principal ou com os jovens talentos da base. E continuando a análise sobre o Bahia e suas movimentações, é importante destacar que o clube segue atento a detalhes que vão muito além das simples contratações. A preparação para a temporada envolve um planejamento minucioso, tanto no que diz respeito ao time principal quanto à base, que, como vimos, tem mostrado resultados impressionantes na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A performance do Sub-20 é um reflexo do trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos anos na formação de jovens atletas, com foco em técnica, tática e mentalidade competitiva. O Bahia investe em olheiros e em acompanhamento constante de jogadores promissores, e essa dedicação se reflete na qualidade do futebol apresentado pelos jovens tricolores em campo. A classificação antecipada na Copinha, se confirmada, não seria apenas um resultado isolado, mas a demonstração de que a base está consolidada e preparada para abastecer o elenco principal com jogadores que entendem o estilo de jogo e a filosofia do clube, além de estarem prontos para encarar desafios em campeonatos nacionais e internacionais. Falando em mercado da bola, outra situação que chama atenção é a estratégia do Bahia em relação aos jogadores que vêm do exterior. John Soler, por exemplo, é um caso emblemático. O meio-campista colombiano teve dificuldades de adaptação no Girona, mas continua sendo um atleta com potencial significativo. A ideia do clube é trazer atletas que, mesmo não tendo se firmado em outros clubes, possam se reinventar e evoluir dentro do tricolor. O Grupo City, ao qual Bahia e Girona pertencem, possibilita movimentações estratégicas que beneficiam o clube brasileiro, oferecendo oportunidades de aquisição de talentos com experiência internacional sem comprometer o planejamento financeiro. Esse tipo de negociação exige análise cuidadosa, acompanhamento das condições contratuais e projeção de retorno esportivo. O objetivo é maximizar o desempenho do atleta e garantir que o investimento feito pelo clube se traduz em resultados efetivos dentro de campo. A perspectiva é de que, ao integrar jogadores com vivência internacional, o Bahia aumente seu nível técnico e tático, elevando a competitividade da equipe tanto no Campeonato Brasileiro quanto em competições continentais. Ao mesmo tempo, a questão da adaptação e do ritmo de jogo é fundamental para que esses atletas rendam no futebol brasileiro. Jogadores que chegam do exterior precisam de tempo para se acostumar com o estilo de jogo, o calendário e a intensidade das competições. Por isso,
O clube vem investindo em estrutura de apoio, treinamento especializado e acompanhamento psicológico, garantindo que a transição seja mais eficiente e que o atleta possa apresentar seu melhor futebol o quanto antes. Essa atenção aos detalhes faz diferença na hora de planejar o elenco e evita que reforços cheguem sem condições de contribuir imediatamente. O Bahia, assim, mostra maturidade na gestão do futebol, conciliando necessidades esportivas com planejamento estratégico, sempre pensando no longo prazo e na construção de um time competitivo e sustentável. Voltando ao tema da base, vale ressaltar que os resultados da Copinha são apenas um indicador do trabalho que vem sendo feito há anos. Jovens como os que vêm se destacando na competição não são apenas promessas, mas atletas que recebem acompanhamento diário, com foco em desenvolvimento físico, técnico e mental. A estrutura da base do Bahia permite que esses jogadores evoluam de maneira constante, e a integração deles com o elenco principal é feita de forma gradual e planejada. Essa transição garante que, ao chegarem ao time profissional, estejam prontos para lidar com a pressão e a competitividade do futebol de alto nível. Além disso, a base proporciona alternativas para o técnico principal, permitindo rodar o elenco, testar novos sistemas táticos e descobrir talentos que possam se tornar peças-chave na equipe principal. O investimento na formação de atletas, portanto, não é apenas uma questão de revelar nomes para venda futura, mas sim de construir um time sólido, com identidade e capacidade de competir em várias frentes simultaneamente. E falando em reforços, Roman Gomes chega para preencher uma posição importante na lateral direita. Sua chegada não só reforça o setor defensivo, mas também dá mais opções ao treinador para ajustar a equipe conforme a necessidade. O jogador já vinha sendo observado de perto, e sua adaptação ao clube deve ser facilitada pelo acompanhamento próximo da comissão técnica. Além disso, a compra definitiva dos direitos econômicos demonstra a confiança do Bahia no potencial do atleta e na sua capacidade de contribuir para o time de forma consistente. Movimentos como esse mostram que o clube não apenas reage a oportunidades, mas atua de forma planejada, reforçando posições estratégicas e garantindo que o elenco esteja equilibrado e pronto para enfrentar uma temporada cheia de desafios. A presença de Roman Gomes deve agregar não apenas em campo, mas também no ambiente do vestiário, trazendo experiência e qualidade técnica para a equipe. Enquanto isso, a situação de John Soler segue sendo monitorada com atenção. Representantes do jogador têm buscado alternativas, e o Bahia surge como uma das opções viáveis, especialmente por fazer parte do mesmo grupo que controla o Girona. A negociação, caso se concretize, traria ao tricolor de aço um atleta de qualidade, que pode reforçar o meio-campo e adicionar versatilidade ao time. A expectativa é de que qualquer acerto seja formalizado rapidamente, aproveitando a janela de transferências e garantindo que o jogador tenha tempo para se integrar à equipe antes do início das competições principais. Esse tipo de movimentação evidencia o cuidado do clube em planejar não apenas o presente, mas também o futuro, equilibrando investimentos, estruturação do elenco e preparação para desafios esportivos de alto nível. A chegada de atletas com experiência internacional, aliada à consolidação de jogadores da base, permite ao Bahia formar um time competitivo, capaz de buscar resultados expressivos e manter sua tradição de excelência no futebol brasileiro. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A possível saída de Everton Ribeiro do Bahia começou a ganhar força nos bastidores e já provoca um clima de apreensão entre torcedores e dirigentes. Embora o clube trate o assunto com cautela, fontes internas admitem que o ciclo do meia pode estar próximo do fim, o que transformou o tema em um dos mais comentados do noticiário esportivo local. A confirmação de que existem conversas em andamento foi suficiente para que a notícia ganhasse contornos de despedida, ainda que nada esteja oficialmente sacramentado. Everton Ribeiro chegou ao Bahia como símbolo de um projeto ambicioso, trazendo no currículo títulos importantes e status de liderança. Dentro de campo, tornou-se referência técnica e emocional, assumindo a responsabilidade nos momentos decisivos e sendo um elo entre comissão técnica e elenco. Fora dele, construiu relação forte com a torcida, que rapidamente o adotou como um dos rostos do time. Justamente por isso, a possibilidade de sua saída é tratada como uma notícia triste nos corredores do clube.
A especulação gira em torno de uma reavaliação de rumos, tanto do atleta quanto da diretoria. Há quem diga que o Meia busca novos desafios, enquanto outros apontam para uma reformulação planejada, com ajustes financeiros e esportivos. O silêncio sobre detalhes alimenta rumores de propostas externas e de negociações que avançam longe dos holofotes, estratégia comum em movimentos sensíveis como esse. Internamente, o Bahia reconhece o peso da decisão e sabe que qualquer desfecho terá impacto direto no ambiente do elenco e na relação com a arquibancada. A saída de um jogador com a história recente de Everton Ribeiro não seria apenas uma mudança no plantel, mas um marco simbólico de transição. Enquanto não há anúncio definitivo, o torcedor vive entre a esperança de permanência e o receio da despedida, acompanhando cada nova informação como se fosse um capítulo decisivo de uma novela que ainda promete emoções. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!